O ex-prefeito de Sorocaba, José Crespo, que foi cassado pela Câmara de Sorocaba, ele vai falar. Ele vai falar através de um livro que vai ser lançado agora no próximo dia 20. O livro se chama A Conspiração dos 100 Mesadas. E este livro está causando um alvoroço nos bastidores políticos. Todo mundo quer saber o que o Crespo vai falar. É a preocupação do momento, principalmente para aqueles que estiveram envolvidos nesse processo de cassação do prefeito, que compunham a sua bancada de sustentação na Câmara, e o Crespo resolveu agora falar através deste livro. Várias lideranças políticas têm procurado os jornalistas na bancada da Câmara, nos corredores do poder, nos corredores da prefeitura, querendo saber o que você tem aí em relação à questão do Crespo, o que o Crespo vai falar, quem ele vai citar nesse livro. Esta é a preocupação. Há aqueles que dizem que haverá aí uma página exclusiva para alguns veículos de comunicação da imprensa, outros já apontam a área policial também, né? Então tem muita coisa que a gente vai ter que esperar, o lançamento deste livro, para que a gente possa ver quais são as revelações que o ex-prefeito José Crespo tem para contar pra gente. Ali por volta do mês de julho, eu troquei mensagens com o José Crespo, a qual eu não converso com ele desde a sua cassação, mas numa publicação que nós fizemos sobre algo que já caminhava nesse sentido no portal RMS News, e eu pedi uma entrevista para ele. Ele disse o seguinte: Oliveira, me mandou no WhatsApp: aguarde aí, respeito o seu trabalho, considero você um dos grandes profissionais da área de jornalismo, mas na hora certa eu vou falar com você sobre esse assunto. Então, estou aguardando aí o Crespo para a gente poder também depois colocá-lo aqui para a gente poder entender, né, o que acontece. Mas é o seguinte, há essa preocupação, e ele lança esse livro no momento determinante para a vida política de muitos políticos da cidade de Sorocaba, que estão aí na disputa para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, e esse livro pode causar, e automaticamente é importante a gente acompanhar esses detalhes deste livro para você conhecer os bastidores da política nos últimos tempos, ou seja, na última década, nesse período do José Crespo, que talvez ali ele possa até contar um pouquinho antes, né? Fazer uma inicial contando também como foi o processo que o levou até a vitória para a prefeitura de Sorocaba, contando um pouquinho dos bastidores das eleições que culminaram aí com a sua vitória, e depois todo o desenrolar. Mas daquilo que nós pudemos ouvir, né, e acompanhar nesses últimos tempos em relação a esse bastidor da cassação do ex-prefeito José Crespo, se ele for fiel à história, ele vai ter muito para falar, e a gente vai ter a possibilidade de conhecer os bastidores da política sorocabana, e talvez a partir daí, quero crer eu, que seja a contribuição que o Crespo possa dar, que o eleitor, que o cidadão sorocabano possa saber como se conduziu a política neste período, e que nós possamos ter aí um novo rumo na política sorocabana de construção, de representação, tanto na Câmara Municipal quanto no Executivo, pelas próximas décadas. É lógico que nós queremos acreditar
na fidelidade do Crespo na sua fala no livro A Conspiração dos 100 Mesadas. E daí nós vamos conhecer, né? Vamos saber quem eram esses 100 mesadas. Crespo, ele vai citar nomes, né? Essa é a preocupação de muitos, né? É lógico, ali não há como negar. Ele vai, nesse livro, ele vai citar aí a ex-prefeita Jaqueline Coutinho, né, sobre o processo, como se deu essa relação dentro do conjunto político. Ele deve citar aí também onde se colocava a Tati Polles nesse contexto, né? Se a Tati Polles foi o fator determinante, né? Algo que se espera também é que o Crespo, e isso aí a gente tem essas informações, e até porque foram colocados no inquérito policial que também tramitou da operação Casa de Papel, né? Foi citado naquela época, e-mails que o Crespo recebia, porque era uma prática do Crespo. Se é algo que a gente pode dizer que o Crespo tinha como um praxe no seu procedimento, qualquer pessoa que falasse com o Crespo, fazendo qualquer tipo de pedido, solicitação, ele falava, mande para o meu e-mail particular. Porque era uma forma dele se resguardar, segundo ele. Né? Segundo ele, era uma forma dele se resguardar e mostrar que ele tinha transparência no seu governo e nas suas ações. O que dizem é que depois setores inverteram da Câmara e setores de investigação inverteram esse ônus da prova contra o próprio Crespo, que procurava se proteger. É lógico que nós vamos acompanhar, nós vamos procurar entender, compreender esse momento, né? A sociedade é importante, porque os atores políticos, os atores da sociedade, eles estão aí. Então a gente e poderão continuar, né, por um grande período. E é o momento da gente conhecer e daí fazer. É importante sempre isso. E daí você trazer para o fiel da balança e tirar as suas conclusões. Não fazer qualquer pré-julgamento inicial, mas como o Crespo conta muito recente essa história, ela está viva ainda na mente do sorocabano. Então você vai conseguir fazer uma avaliação, mas isso foi divulgado e ele está dizendo dessa forma e apresentando provas. Por outro lado, você pode falar, tudo bem, foi divulgado isso, ele contradiz, mas não apresenta provas. Então é esse contexto que a gente tem que saber entender, né? Ler e reler esse livro para a gente poder concluir, de fazer as nossas próprias avaliações. Há quem defenda que Crespo não deveria fazer a divulgação desse livro nesse momento. Eu acho que ele está completamente correto em fazer a divulgação nesse momento. Aliás, eu acho que ele está até tardio, né? Mas o momento ainda permite. Por quê? Porque justamente ele não teve, se a gente pode assim dizer, direito de defesa, porque tudo estava preparado para a cassação do Crespo. Isso é fato. Eu acompanhei, né, comandando uma equipe de jornalistas, formadores de opinião, que sempre nos posicionamos que o procedimento de cassação de José Crespo, ele poderia ter elementos políticos que não lhe davam sustentação por ter perdido a base de sustentação dentro da Câmara de Sorocaba. Entretanto, juridicamente, ele poderia não ter consistência. E a gente já começa a ver os primeiros resultados que a Justiça tem sinalizado com suas decisões.
mas que está dando dor de cabeça, tem gente que não está conseguindo dormir, isso você pode ter certeza absoluta. Tem gente que, se pudesse desaparecer hoje com os livros do Crespo, sumiria com os livros do Crespo, né? Tem gente que, se pudesse chegar lá e riscar a página onde o seu nome aparece, eles queriam, fariam isso hoje. Crespo se tornou um terror para muitos que estiveram envolvidos nesse processo de cassação, que faziam parte da sua base de sustentação. Esses são bastidores. A gente vai acompanhar bem de perto todos esses detalhes. E olha que deve vir coisa por aí do Arco da Velha. Como se diz, um velho ditado, uma expressão bem popular. Vamos aguardar e você vai acompanhar aí todos os desdobramentos, as repercussões, né? O porquê a esquerda, a oposição, até a oposição ao Crespo está preocupada, porque membros da oposição que estiveram muito próximos do futuro do governo que se instalou, né, que foi da Jaqueline, que já nos bastidores procuram jornalistas, vem conversar com a gente aí, o que vai acontecer, né? Só que aí, olha, eu vou te dizer o seguinte: não existe direita, não existe esquerda. A verdade é que a gente sabe que naquele momento todas as ideologias se uniram para a derrubada de Crespo. Crespo perdeu a base política? Perdeu. E na democracia, quando se perde a base política, você não governa. Foi o que aconteceu com o Crespo, isso é fato, né? Agora, ocorre o seguinte: ele diz que vai, nesse livro, Conspiração dos 100 Mesadas, contar pra gente essa história que Sorocaba vai conhecer a partir da próxima terça-feira, dia 20. Até lá, tem muita gente que não vai dormir. Então, fique ligado aqui no portal RMS News, eu vou contando os bastidores de tudo da política para você. Obrigado, até a próxima, compartilhe esse vídeo.